Olá! Nesta unidade, vamos examinar cada um dos dois termos da relação entre economia e desenvolvimento para construir um diagnóstico sobre o contexto da economia atual e identificar os grandes impasses e desafios que se colocam para o desenvolvimento. À primeira vista, a relação entre economia e desenvolvimento parece reveladora de um profundo paradoxo. Se, de um lado, acredita-se que o fortalecimento da economia via seu crescimento é a condição para se alcançar o desenvolvimento, por outro lado, é precisamente esse mesmo crescimento econômico que impede ou obstaculiza o próprio desenvolvimento. Bom, se recuperarmos aqui o pressuposto geral de entendimento nessa disciplina, segundo o qual a forma como entendemos o econômico define a diversidade de visões do desenvolvimento, logo, podemos concluir que este paradoxo apenas faz sentido nos termos do que vamos chamar aqui de uma concepção convencional de funcionamento da economia. Bom, mas e que concepção é essa? Bom, essa concepção entende o desenvolvimento, acima de tudo, como desenvolvimento econômico, ou seja, como a capacidade de fortalecimento do conjunto das forças produtivas de mercado. Para tanto, o crescimento econômico se torna, ao mesmo tempo, parâmetro de avaliação e objetivo a ser perseguido. É precisamente em reação aos efeitos de externalidade negativa gerada por essa forma convencional ou hegemônica de desenvolvimento que se estruturou a agenda dos estudos sobre o desenvolvimento. Dois aspectos são centrais na crítica construída nesses estudos. A incapacidade de generalização do bem-estar social para a maioria da população. E os impactos ambientais decorrentes. Uma série de conceitos, então, aparecem no intuito de superar esse paradoxo, dentre os quais destacaremos dois: desenvolvimento sustentável e desenvolvimento local. Bom, a noção de desenvolvimento sustentável se elabora no contexto das grandes conferências e reuniões internacionais ligadas à ONU. Esse conceito, por exemplo, ele se populariza na Rio Eco 92, mas sua origem é mais antiga. Ele foi fruto das discussões ocorridas na primeira conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, ocorrida na cidade de Estocolmo em 1972, cujas ideias foram difundidas a partir, sobretudo, de 1987, através do muito citado relatório Brundtland, sob o título Nosso Futuro Comum. Qual é o conteúdo básico da ideia? É a ideia de que a sustentabilidade no desenvolvimento é compreendida como a capacidade das atuais gerações em suprir as necessidades da humanidade no presente, sem comprometer o direito das futuras gerações em terem também suas necessidades supridas. Bom, já o conceito de desenvolvimento local aparece desde suas primeiras formulações, no final dos anos 70, para refletir uma série de práticas ou iniciativas locais criadas em resposta aos problemas decorrentes da ênfase do que a gente chamaria de um processo de globalização mais economicista, digamos assim. Por desenvolvimento local, entende-se o processo de satisfação de necessidades e de melhoria das condições de vida de uma comunidade local a partir, essencialmente, das suas capacidades, assumindo a comunidade o protagonismo principal nesse processo e, segundo, uma perspectiva integrada dos problemas e das respostas. A noção de desenvolvimento local teve influências importantes, como, por exemplo, o conceito de desenvolvimento comunitário, assim como ela influenciou fortemente a própria reformulação teórica dos paradigmas do desenvolvimento regional, que passaram a um maior equilíbrio na relação entre endogenia e exogenia do ponto de vista da compreensão do processo de desenvolvimento. Bom, nas suas diferentes acepções,
seja como desenvolvimento sustentável, local, comunitário, regional, a evolução dos estudos sobre o desenvolvimento apenas aponta a centralidade da questão territorial para o tratamento da relação entre economia e desenvolvimento. Se a ressurgência do desenvolvimento local enquanto temática nos anos 80 ocorre em simultaneidade com a aceleração dos processos de globalização das sociedades contemporâneas, torna-se então imperativo tentarmos entender, neste momento, como tais processos de globalização têm evoluído para compreendermos essa situação atual. A característica mais marcante do funcionamento da economia mundial hoje é, sem dúvida alguma, seu grau elevadíssimo de financiarização. Entende-se por financiarização econômica o fato da circulação material da riqueza ocorrer mais na esfera das aplicações financeiras, ao invés de estar baseada em circulação real de bens e serviços, com base em atividade produtiva concreta. Uma primeira ilustração dessa característica pode ser buscada, por exemplo, na declaração de um economista e filósofo francês. O nome dele é Patrick Vivre. E ele disse isso já tem cerca de 15 anos atrás. Todos os dias circulam no mercado de capitais perto de 2 trilhões de dólares, enquanto que no comércio mundial essa circulação é de 8 trilhões de dólares por ano. Assim, mais de 98% das transações monetárias diárias não correspondem à troca de bens e serviços realmente existentes. Uma segunda ilustração, trazida dessa vez pelo socioeconomista brasileiro Ladislau Dalbor, indica uma tendência forte. Se o PIB geral no mundo evolui a taxas entre 2% e 2,5%, enquanto que a rentabilidade das aplicações financeiras fica entre 7% e 9%, passamos a conviver com a substituição do investimento produtivo pelas aplicações financeiras. É assim que, para Dalbor, estamos vivendo a era do capital improdutivo. Para entendermos como esse fenômeno foi possível, ou o que explica os atuais padrões e tendências de financiarização da economia mundial, um outro fato chama a atenção. A dinâmica de aceleração dos processos de financiarização da economia acontece simultaneamente aos processos políticos de enfraquecimento do poder não apenas dos Estados-nação, como das próprias instâncias supranacionais de regulação internacional. Uma ilustração a esse respeito. São inúmeros os encontros internacionais para tratar dos grandes problemas mundiais, como meio ambiente e desigualdade. Propostas são muito bem construídas e elaboradas, e acordos são assinados. Mas a questão que permanece é: por que a realidade não muda? A resposta a essa questão nos convida à reflexão sobre onde está o poder de mudar as coisas, por exemplo. Como sabemos que não há vácuo de poder nas esferas internacionais, é preciso entender então para onde se deslocou o poder a nível mundial. A pergunta sobre o novo lugar da política na atual cena internacional corresponde à questão sobre o novo desenho da chamada arquitetura do poder mundial, como numa indagação formulada pelo cientista político americano Noam Chomsky. Quem governa o mundo? Outro fato surpreendente chama a atenção ao tentarmos responder essa questão. Isto é, ao processo de diminuição do poder econômico dos Estados-nação e seu consequente enfraquecimento de poder político corresponde o fortalecimento econômico sem precedentes de grandes grupos privados que passam a ser conhecidos como gigantes corporativos. O que explica então o fenômeno da financiarização da economia é a emergência de um outro fenômeno de natureza política, a governança corporativa mundial. Ela representa um deslocamento do poder do setor público, Estado, para o setor privado, corporações. Mas em que consiste essa governança corporativa mundial? Trata-se de uma estrutura piramidal de poder na qual empresas ou grupos financeiros constituídos por acionistas e investidores controlam outras empresas,
gerando um sistema de dependência financeira entre corporações que formam um conjunto articulado de poder altamente hierarquizado e concentrado no topo. Também conhecido como Rede de Controle Corporativo Global, essa rede tem 737 grupos que controlam 80% do sistema corporativo mundial. Destas 773 empresas, 28 são gigantes financeiros, bancos e seguradoras, que praticamente controlam o sistema financeiro do planeta. Cada uma destas 28 firmas financeiras é detentora de um valor médio de ativos da ordem de 1,8 trilhões de dólares, superior, portanto, ao PIB de um país como o Brasil. Em conjunto, apenas estes 28 grupos financeiros manejam um montante de cerca de 50 trilhões de dólares para um PIB mundial estimado em cerca de 73 trilhões. Considerando então que a dívida dos governos em nível mundial fica também em cerca de 50 trilhões de dólares, pode-se concluir que o poder de influência e controle de tais grupos sobre os governos apenas se fortalece sistematicamente e, assim, transforma a política. Este novo cenário também tem modificado radicalmente a estrutura e dinâmica da própria atividade empresarial nos mais variados setores da economia na maioria dos países. Por exemplo, a figura do empreendedor que controla seu negócio vai pouco a pouco desaparecendo e segmentos inteiros em diferentes ramos da atividade econômica vão sendo reestruturados de acordo com a lógica desse modelo. Isso acontece porque a principal característica da dinâmica de funcionamento de tais grupos é o seu gigantismo empresarial. Ou seja, são estruturas piramidais, conformando hierarquias de organização econômica com cerca de 7 níveis em média. São, assim, chamadas de galáxias econômicas, pela sua diversidade de atuação. Por exemplo, cada empresa ou gigante empresarial trabalha entre 27 e 164 setores da atividade econômica. Esse gigantismo produz, então, uma desarticulação da sua capacidade de gestão ou de organização, aliás, como em qualquer gigante burocrático. Um dos efeitos desse gigantismo é a fragilização dos seus mecanismos de controle e gestão, razão pela qual o critério prevalecente nos seus sistemas de tomada de decisão é a rentabilidade financeira. Isso esclarece então por que esse sistema funciona como um jogo em que empresas compram outras empresas sem o menor conhecimento sobre o seu domínio de atividade, apenas pela expectativa e exigência, leia-se pressão, para serem lucrativas. Logo, em sendo a lógica de um gigante empresarial a maximização do lucro, tal critério e as exigências e pressões, que o acompanham, entram em conflito inúmeras vezes com os riscos de impacto ambiental, entre outros riscos compreendidos como custos. O que, aliás, parece esclarecer motivos e razões para tantos grandes acidentes ou catástrofes ambientais. Que efeitos produz na sociedade essa nova lógica? Um primeiro efeito fundamental é a profunda ameaça à democracia. Afinal de contas, qual a forma de controle democrático ou cidadão dispõe nossas sociedades diante dessa nova estrutura de poder? Em seguida, dois outros efeitos decorrem de mais uma constatação observada nos últimos anos, que é a seguinte: a escalada da financeirização da economia tem correspondido o aumento crescente da concentração da renda, das desigualdades e dos impactos ambientais. A crise ambiental ela se verifica através do aquecimento climático e uma série de outros indicadores. Desmatamento, poluição dos oceanos, contaminação química dos nossos solos e água, destruição da biodiversidade.
Já o aumento da desigualdade tem sido evidenciado em diferentes estudos e pesquisas, que salientam sua origem vinculada à concentração de renda e de riqueza no planeta. Logo, a abordagem do tema da desigualdade requer necessariamente o tratamento da questão da apropriação da riqueza. Os dados alarmantes apresentados nesta pirâmide da riqueza global são reforçados pelas tendências verificadas no relatório da organização não governamental Oxfam, intitulado Uma Economia para os 99%, um relatório de 2017, e que indicam as seguintes tendências. Desde 2015, o 1% mais rico detinha mais riqueza do que o resto do planeta. Atualmente, 8 indivíduos detêm a mesma riqueza que a metade mais pobre do mundo. Ao longo dos próximos 20 anos, 500 pessoas passarão mais de 2,1 trilhões de dólares para seus herdeiros. Uma soma, por exemplo, mais alta que o PIB da Índia, que tem 1,2 bilhão de habitantes. A renda dos 10% mais pobres aumentou cerca de 65 dólares entre 1988 e 2011, enquanto que a renda do 1% mais rico aumentou cerca de 11.800 dólares, ou seja, 182 vezes mais. Outras fontes já vinham alertando sobre essa tendência desde o início dos anos 2000. Já são cerca de 2/3 da população mundial que estão ficando fora daquilo que poderíamos chamar de benefícios da globalização. E os números se agravam desde o início da crise financeira em 2008, atingindo agora com força os próprios países ditos desenvolvidos, em particular os Estados Unidos. De fato, com o agravamento da desigualdade, sua relação com a apropriação da riqueza fica ainda mais evidente, revelando incongruências entre esforço produtivo e remuneração. Esse é precisamente o risco da falta de políticas adequadas à geração de igualdade de oportunidades e de recompensas no mundo do trabalho, conforme revelam relatórios da ONU, em especial o relatório sobre desenvolvimento humano de 2015. Numa observação contundente e ao mesmo tempo irônica, o pesquisador Ladislau Dalbor, ele salienta: não haverá tranquilidade no planeta enquanto a economia for organizada em função de 1/3 da população mundial, conforme vimos na pirâmide da riqueza global. Até quando, diz ele, iremos culpar os próprios pobres pela sua pobreza? Pretensa falta de esforço ou iniciativa? Sugerindo indiretamente que a riqueza dos ricos resulta de dedicação e merecimento? A desigualdade é fruto de um sistema institucionalizado cuja dinâmica estrutural precisa ser revertida. Os ricos, por seu lado, têm uma impressionante propensão a achar que são ricos por excepcionais qualidades próprias. Aliás, diz Dalbor, não faltam discursos econômicos para louvar esta sabedoria. Para este autor, estamos literalmente destruindo o planeta em prol de uma minoria que é muito pouco produtiva. Segundo ele, a lógica do sistema não faz sentido para a maioria. Os recursos financeiros, a capacidade tecnológica e todos os meios modernos que desenvolvemos têm que estar a serviço do bem-estar das famílias e ao resgate de uma política que ambientalmente não destrua o futuro dos nossos filhos. Essas reflexões podem ser resumidas em um importante ponto de vista, exposto num editorial da revista inglesa New Scientist, em 2008, que diz assim: a ciência nos diz que se queremos ser sérios com a visão de salvar a Terra, precisamos dar outra forma à nossa economia. Diante disso, uma indagação fundamental se coloca. A reflexão sobre o econômico em novas bases não requer ao mesmo tempo uma apreciação sobre o contexto, lugar ou locus de sua existência, isto é, um dado território ou territorialidade? Vimos que a ideia de território é negada em absoluto dentro de uma lógica de financiarização da economia. Os diferentes fenômenos de desterritorialização de empresas em várias regiões do mundo indicam essa lógica.
Em contraponto, redesenhar ou dar outra forma à nossa economia pressupõe recolocar a centralidade da questão da territorialidade para o entendimento da relação entre economia e desenvolvimento. Citando aqui uma definição importante. A territorialidade significa relações políticas de governança, sem deixar de envolver processos econômicos, culturais e diferentes formas de apropriação e uso do ambiente. Nesta abordagem, há uma especificidade vinculada ao entendimento do território enquanto espaço de mobilização e luta política em favor da conquista da autonomia decisória. O estudo da territorialidade ou de cada território constitui um elemento básico num esforço renovado de reflexão sobre a relação entre economia e desenvolvimento. Lugar de mediação, o território modela essa relação, ao passo que também é, por ela, modelado, conforme as distintas sobredeterminações, do global ao local. Assim, a tarefa de repensar o sentido do econômico numa agenda renovada de visão sobre o desenvolvimento não se elabora como pura abstração. Ela se constrói a partir de demandas expressas pela territorialidade. E como conclusão, essa unidade considera que a reflexão sobre a relação entre economia e desenvolvimento solicita necessariamente acrescentar um terceiro eixo ou dimensão de análise, a territorialidade. Então, se um dos caminhos fecundos para enfrentar os grandes impasses da relação entre economia e desenvolvimento é a reterritorialização, conforme, aliás, preconizam as noções de desenvolvimento local, comunitário, territorial, logo, importa-se indagar sobre qual concepção de economia precisamos. Essa é justamente uma das questões fundamentais da próxima unidade. Bom, espero que esse vídeo tenha reforçado sua motivação nessa disciplina. Nos vemos na segunda unidade.